Olá galera, professor Bruno aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre função do primeiro grau. A lei geral de uma função do primeiro grau ela vai ser o seguinte: função a gente sempre representa com f de x, g de x. F de x, no caso aqui, vai ser igual a x mais b, aonde tanto este a como esse b vão ser números. O x, nesse caso aqui, vai ser uma variável qualquer e o a tem que ser diferente de zero. Sempre assim, essa é a lei geral de uma função do primeiro grau. E por que a gente fala de função do primeiro grau? Se eu for observar, vou colocar um exemplo aqui. Se eu tiver 2x mais 4, o meu a aqui no caso vai ser o 2, que é o termo que acompanha x. E o meu b vai ser o 4. Se eu for observar, o meu x está no primeiro grau. Se eu tivesse, por exemplo, 3x menos 2, o meu a seria 3 e o meu b seria menos 2. Se eu tivesse outro exemplo aqui de uma função 5x, por exemplo, o meu a seria 5 e o meu b é inexistente, ele seria 0. Agora, eu tenho outros tipos de funções. Por exemplo, eu poderia muito bem aqui ter uma função de segundo grau. 2x² menos 4x mais 1. Nesse caso aqui não é uma função do primeiro grau, porque existe um x que ele está em um índice maior que 1. Então não é função do primeiro grau. Não é função do primeiro grau. Ok? Outra coisa que eu posso observar é que eu posso pedir um determinado valor de uma função. Se eu tiver essa função, no caso, vamos usar a mesma que a gente usou lá em cima, 2x mais 4. Se eu tiver essa função para vocês e pedir o x igual a 2, ou o f de x2, tanto faz, qualquer um desses dois jeitos dá certo. Ou f de 2 ou x igual a 2. No lugar do x de toda a função, eu ia colocar o 2. Por exemplo, f de 2 ia ser 2x. No caso aí agora não ia ser mais x, ia ser 2. Então 2 vezes 2 mais 4. 2 vezes 2, obviamente que eu faço antes a multiplicação, 4. 2 é 4 mais 4, 8. Se eu pedisse, por exemplo, o f de menos 2, que é diferente, vai ser 2 vezes menos 2 mais 4, mais com menos, menos 8 mais 4. Quem tiver dúvida nessa questão dos jogos de sinal, a gente tem uma aulinha anterior que fala sobre isso na parte de revisão. Então, eu tenho menos 8 mais 4, eu conservo o sinal do maior, que é o 8, e subtrai o menor do maior. 8 menos 4, 4. 4 negativo. Se eu tivesse, como outro exemplo aqui, f de 0, 2 vezes 0 mais 4. 2 vezes 0, 0 mais 4, 4 positivo. Então, essa é a forma que eu represento uma função e um valor de x numa função do primeiro grau. A lei geral da função do primeiro grau é ax mais b, com a diferente de zero, porque se não existisse o a, seria um número normal, não uma função. E aqui embaixo eu descubro os valores de x, de um x determinado. No caso 2, menos 2, 4, 0 e assim por diante. Ok, galera? Até a próxima e tchau.